Paz de Deus, meus amados, meus companheiros, meus amigos, né, que me assistem em todas as redes sociais, né, que acompanham nós. Tava ali no meu canto e Deus tocou fortemente de contar um testemunho, né, que eu ouvi e eu sinto de contar para vocês. Conheci um menino, né, que tinha um coágulo no cérebro, onde a medicina falava assim que era morte. E esse coágulo do cérebro desse menino foi aumentando cada dia que a mamãe e o papai dele ia pro médico e perguntava pro doutor, como que tá? E o doutor falava sempre a mesma coisa: mãe, não adianta, pai, não adianta. A cabeça do teu filho, o coágulo tá crescendo e vai chegar num ponto que o coágulo vai estourar e o teu filho vai vir ao óbito. Essa criança não vai ser uma criança normal. E assim o papai e a mamãe dessa criança ficou preocupado, ficou angustiado, falou: meu Deus, que é isso? Tu não me prometeu uma criança assim, tu me prometeu uma criança saudável, tu me prometeu uma criança disposta, tu me prometeu, Senhor, saúde. Então por que, Senhor? E assim, um doutor falou que ia ser feito sete tomografias nessa criança. E toda a tomografia que essa mãe e o pai fez era a mesma resposta: mãe, não adianta, pai, não adianta, a cabeça do teu filho tá crescendo e esse coágulo vai estourar e o teu filho vai vir ao óbito. O gostoso da obra é que as coisas não funcionam do jeito que nós quer que funcione. As coisas funcionam conforme Deus quer que funcione. E assim essa mãe, eu imagino que estava preocupado, o pai também preocupado e falando com Deus, questionando Deus o porquê de tudo isso. Mas o fundamento da nossa fé é o que basta dentro de nós. Não adianta você simplesmente falar: eu sou crente, eu sei a Bíblia, eu estudo a Bíblia, mas você não praticar o que você vê nela. Tem muitos aí que falam: eu conheço de pé a rabo a Bíblia, mas se não é falar se pratica ou não pratica. Ah, mas como que você sabe? Nas atitudes da pessoa, nós já percebe isso. E assim foi, né? Se passou os tempos, passou os dias, né? E a mãe foi na sétima tomografia, na última tomografia, ela foi buscar uma palavra, foi falar com o Criador, foi falar com os doutores dos doutores. Quando ela foi falar com doutores dos doutores, né, que fica lá em cima e no nosso coração ele fica guardado sempre, que nós nunca pode esquecer ele, ela foi conversar com ele e lá de cima Deus falou assim para essa serva de Deus: mãe, eu falei que é vida, e é vida com abundância. Pensa um coração de uma mãe, um coração de um pai de ouvir essa palavra. Creio eu que na hora a fé muitas das vezes deixou vacilar e a incerteza caiu dentro do coração: será que é comigo essa palavra? Mas uma coisa é certa: quando Deus promete, Ele cumpre. E assim ela foi embora para casa. E creio eu que no dia seguinte ela voltou ao médico para fazer a última tomografia da cabeça desse menino. E chegando lá no hospital, creio eu que essa mãe, olhando desesperada por ser a última tomografia, com o papel geralmente de laudo já feito, óbito, criança morta praticamente, não tinha mais solução para o olho do médico, mas para Deus tinha solução. E quando acabou de fazer tomografia na cabeça daquele menino, na hora que o papel da tomografia caiu na mão de um homem da terra, chamado doutor, naquela hora Deus transferiu um anjo naquela noite, ou naquele dia, naquela tarde, e mudou aquilo que estava de errado. Vocês acreditam nisso, nesse milagre? Um piscar de olho, para aquele que acredita que muitas das vezes não tem mais solução, o Senhor faz a solução ficar fácil para ele. Agora, gente, na hora que o médico pegou o papel, na hora que para ouvir a resposta final de um doutor, aquele doutor ficava olhando para o papel e olhava para a mamãe, olhava para o papel e olhava para a mamãe. E a mãe, desesperada, sem saber o que fazer com a reação do doutor, ela veio perguntar pro doutor: doutor, o que está acontecendo? Você olha pro papel
e olha pra minha cara, se olha pro papel e olha pra minha cara, o que tá acontecendo? Simplesmente aquele doutor olhou pra ela e falou desse jeito: olha, mãe, eu não sei o que tá acontecendo, mas o coágulo que tava dentro da cabeça desse menino já não tá mais aí. E o nome de Deus está sendo glorificado. Hoje estou eu aqui com 22 anos de idade, sou músico na igreja, oficializado, e estou falando que Deus é bom na nossa vida. Então saiba de uma coisa, filho, nada é impossível aos olhos de Deus. E esse menino hoje, né, de 22 anos de idade, que chama Samuel, né, já sofreu muito nessa terra, né? Mas nós não tá aqui para contar sofrimento, para contar tristeza, não. Nós tá aqui para contar milagre. E com os milagres que o Senhor já fez em minha vida, eu ainda já ouvi pessoa olhando para mim e falando da Bíblia, achando que conhece o universo, que sabe tudo, que conhece tudo, que sabe o que está fazendo. Mas sabe de uma coisa? O único que sabe que tem a razão de tudo nessa terra e lá no céu é Deus. Ele passou por aqui e viu e analisou a criação que ele mesmo fez. E da criação dele, o povo acha que tem defeito, mas não tem defeito. A criação dele é perfeita. Então aquelas pessoas que falam, eu sei tudo, não sabe nada. Acabou por aí, Deus fez muita obra na minha vida, né? E às vezes nós se pergunta para Deus: Senhor, tu tá na minha vida? É simplesmente a sua pergunta responde você mesmo. Olha para você e vê o que Deus já fez na sua vida. Para que ninguém chegue em você e queira falar disso, falar daquilo, falar que Deus é isso e aquilo, sendo que Deus faz milagre na sua vida. Tem obra mais viva do que você tá aqui agora, ouvindo. Você tá aí agora, nesse exato momento, pode estar triste, angustiado, falando com Deus: Senhor, cadê você? E o Senhor simplesmente entra agora na tua casa e faz um milagre na sua vida. Não tem preço que pague isso. Então não é qualquer pessoa que vem pode falar o que acha e o que quer. E você tá errado. Não, jamais, jamais. Nunca se esqueça disso. Hoje eu tenho 22 anos de idade. Hoje eu sou casado. Tenho uma esposa maravilhosa. Tenho uma casa que Deus preparou para nós. E eu tô falando que Deus é bom na nossa vida. Samuel, Deus tá na sua vida? Eu posso afirmar com toda certeza, debaixo de prova, angústia, de pessoas falando para mim que muitas das vezes eu tô errado, mas eu sei que Deus tá na nossa vida. Deus nunca deixou minha casa confundida e nunca vai deixar a tua casa confundida. Então não acredita em pouca coisa dos outros, não. Que aquele que te julga, aquele que te fala, aquele que acha que é maior que você, pode ter certeza que Deus coloca a mão. Deus dá tudo, coloca você em um patamar alto. Mas Deus um dia pode puxar o teu tapete e lembrar que você veio lá de baixo e a humildade tem que prevalecer. Não desista, viu, servo de Deus, não desista de nada não. Não deixa ninguém matar o teu sonho. Minha vida de uns dias pra cá, se eu falar pra você que tá mil maravilhas, não tá. Mas o praticar, o servir a Deus, muitas das vezes não tá em só ler a Bíblia, mas tá em praticar o ato da Bíblia. Tá você guardar a palavra de Deus dentro do teu coração e você saber aplicar nos momentos corretos. Não querer usar ela a favor de você, falando que você tá certo. Porque muitas das vezes você pode até não estar certo e você tá usando o nome de Deus em vão. Mas saiba de uma coisa, filho, Deus vai dar discernimento para vocês aí, que acham que vocês é um patamar alto, mas Deus vai dar discernimento. Deus tá falando para vocês: eu amo vocês, nunca perca a fé de vocês. Tenho pessoas no meu canal, tenho 1000 e pouquinho inscritos, mas isso não interessa agora. Mas teve pessoa que já chegaram em mim e falaram: Samuel, não desista, eu vejo um brilho em você, não desista. E são esses comentários que faz nós cada vez mais nós querer e nós saber que Deus está na nossa vida. Então, são testemunhos desse jeito, e muito mais testemunho que Deus já fez em nossas vidas, que
nós tem prazer de contar. E por conta desses testemunhos, muitas das vezes, a tristeza ela passa longe. Porque nós sabemos que Deus está com a gente, né? Então, alma, Deus abençoe vocês. Fique firme. E saiba de uma coisa, vocês vão vencer. Vocês vão vencer. E ai daquele se mexer com a menina dos meus olhos. Esse um moço que ele falou pra mim que era conhecedor da palavra, isso, aquilo. E ele olhou no fundo dos meus olhos e falou: tem uma parte da Bíblia que fala que Deus escreve que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas é mentira, Samuel. Falou desse jeito. É mentira. Deus, ele nunca escreveu errado, ele sempre escreveu certo, isso, aquilo. Tortos somos nós. Verdade, tortos somos nós. Mas o porquê que Deus escreveu isso? Sabe por quê? Deus quis dizer o que com essa mensagem? Que ele escreve o certo em linhas tortas, para provar que ele é Deus. O mais torto que pode estar uma montanha, ele pode mover ela do lugar, ele pode colocá-la no lugar. O mais triste é a história de um homem desse, não é verdade, né? E ele foi falando comigo, ele foi falando o que ele entende disso, entende daquilo. E só que nós cristãos, nós é ensinado a ficar em paz, né? O que nós aprendemos desde pequenininho, nós tem que guardar com nós, carregar e saber que um dia nós vai herdar a coroa da vida eterna. Isso acabou. Na nossa graça, nós não tem debate de espada contra os nossos irmãos. É ao contrário, nós tem que ter salvação, palavra de salvação. E foi falando e eu simplesmente olhei e falei: não, mas a palavra não mente, a palavra é essa. Deus falou isso e ele quis que fosse desse jeito. E não é você estudar a Bíblia que muitas das vezes vai fazer você entender ela, mas sim é a compreensão com o céu e o Espírito Santo tomar você de saber definir as palavras certas para cada ocasião da sua vida. Então, gente, é essa. Deus escreve certo em linhas tortas para provar para aqueles que falam que é isso e aquilo, mas para provar que os doutores do doutor é Deus, os advogados, o juiz é Deus. E não tem mais ninguém acima dele. Ele é ele. Então ele escreve sim, certo por linhas tortas. Que se ele escrever certo por linhas certas, como que ele vai provar que ele é Deus? Fala pra mim. Não tem como provar. Então, gente, quem tá afastado de Deus, se ajunta a ele. Não vamos procurar ser mais que o outro, mas vamos procurar servir a ele só. E o nome de Deus vai ser glorificado. Então, Deus abençoe a todos que me assistem e me acompanham até o dia de hoje, tá bom? Deus abençoe, gente. Fique todos com Deus.